Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa papais, mamães e também a criançada: dentição de leite. Todos os mistérios, todas as perguntas, as questões que acabam surgindo nesse período em que muitas crianças querem ficar banguelinha e que outras odeiam perder os seus dentinhos. Para falar com propriedade sobre todas essas questões, eu vou conversar hoje com a odontopediatra Patrícia Blaia Luz, que cuida das minhas filhotas desde sempre, né, Patrícia? E vai esclarecer todas as dúvidas, gente, que são muitas. Eu sei porque eu estou entrando nesse processo agora. A Valentina está naquela fase de querer ficar banguela a qualquer custo. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, Patrícia. O que é a dentição de leite? E quanto tempo esses dentinhos ficam acompanhando as crianças? É um prazer para mim estar aqui conversando contigo sobre esses assuntos que eu adoro. E assim, os dentes de leite, eles são 10 na arcada superior e 10 na arcada inferior. Eles começam a nascer perto dos 6 meses, podendo demorar um pouquinho mais ou até vir um pouquinho mais cedo. E a tendência é que a gente entre na fase de dentição mista, como a gente fala, que é quando a gente começa esse período de trocas, perto dos 6 aninhos. Vão ter aquelas crianças que vão trocar mais perto dos 5 e outras que vão trocar mais perto dos 7, mas todas essas variações assim da época, às vezes a gente fica angustiada comparando. Isso é uma característica individual de cada criança, então não significa que tem nada errado se ela tá com, sei lá, 10, 11 meses e ainda não nasceu nenhum dentinho, ela tá no ritmo dela. Esses dentes de leite, eles assim, até perto dos 12, 13 aninhos, a gente vai acabar substituindo todos eles por dentes permanentes. Sendo que na dentição permanente a gente tem dentes a mais que a gente não tem nos dentinhos de leite. Então uma boquinha com dentinho de leite, quando a gente, não sei se a gente vai conseguir ver muito bem, mas aqui é uma boquinha de dentinho de leite, a gente tem os incisivos, que nós temos também nos dentes permanentes, depois nós temos canino e aí a gente já tem direto os dentes posteriores, que a gente chama de primeiro e segundo molar. Quando as crianças trocam esses dentinhos, os primeiros e segundos molares, o dente que substitui é o pré-molar na dentição permanente. E depois virão os molares permanentes, que são dentes que não têm um dentinho, um antecessor nos dentes de leite. Então, assim, esse período de trocas começa próximo dos, sei lá, 5,5, 6 aninhos, e ele vai se estender até perto dos 12, 13 anos. Para completar os 32 dentinhos Isso. permanentes. 32 a gente conta com os sisos. Sim. E hoje em dia a maior parte das pessoas acaba tendo os 28, porque a gente ou não tem o siso, ou não tem espaço para o siso, mas a gente já considera a dentição completa com 28. Eu não sei se é mito ou verdade, Patrícia, eu vou aproveitar para tirar essa dúvida. Essa questão de que quando o bebê, quanto mais tempo ele leva para surgir o dentinho, é melhor para a dentição. Isso é mito ou realmente é um benefício para o bebê? É um mito na medida em que quando o dente ele erupciona, ele já está pronto, ele já tem a mesma quantidade de mineral, se ele nasce lá com um dentinho de um bebê, sei lá, de 2, 3 meses, que às vezes acontece, ou se ele vai nascer mais perto de 1 aninho. O que acaba ficando um pouquinho melhor, assim, para as crianças que têm o dentinho mais tarde, é porque a gente tem uma rotina de cuidados com o bebê, que às vezes está com cólica, que às vezes não está dormindo bem, troca o dia pela noite, e ainda tem um dentinho que está incomodando. Então a gente diz assim, quem tem o dente mais tarde é melhor por esse sentido. A gente já tem uma rotina mais estabelecida, a gente já conhece mais esse bebê, é mais fácil identificar o que está causando esse desconforto. Mas em termos assim de qualidade do dente, não. Isso, de acometimento por cárie, qualquer coisa assim não faz diferença. E Patrícia, quais os sinais, né, que a criança começa a apresentar de que realmente o dentinho vai cair? Tem alguma mudança na coloração da gengiva? Quais são os sinais? Eu sei que tem uma criança aflita querendo saber disso, né? Não, e várias vezes, assim, o fato da gente ter coleguinhas que estão trocando os dentes faz com que crie, assim, uma ansiedade, e elas ficam toda hora ali torcendo. Meu dente tá mole, mãe. E às vezes ele não dá. E às vezes acontece assim, o dente começou a ficar um pouquinho mole, elas super comemoram, aquelas que querem, né, que o dente caia, e depois ele encontra uma nova posição ali no alvéolo e já volta a ficar firme de novo. Isso porque a gente tem assim, o dente de leite, ele tem uma raiz, e à medida que a coroa do dente permanente vai se aproximando dessa raiz, as células que ficam em volta dessa coroa são responsáveis por ir comendo a raizinha desse dente de leite.
Então às vezes a gente já sente ele um pouquinho mole porque a gente já tem o início de reabsorção, mas ele encontra uma nova posição que ele volta a ficar firme. Aí depois de novo a gente vai ter um pouquinho mais dele ficar mole, e até quando ele assim já tem quase toda a sua raiz reabsorvida, quanto mais a criança assim ficar mexendo, às vezes quando é incisivo inferior, né, que são os primeiros que trocam, elas ficam ali empurrando com a linguinha toda hora e tal. E os pais às vezes falam, ai, não faz isso, deixa o dente. E eu acho que elas podem mesmo incentivar, porque esse estímulo, seja com o dedo, com a língua, mastigar, escovar, usar o dente normalmente. Quanto mais a gente usa, mais estímulo a gente dá para que essa reabsorção aconteça de uma forma tranquila e o dente de leite consiga cair antes que o permanente erupcione. Porque não é raro a gente ver aqui no tigrão, por exemplo, faz de conta que aqui é o dentinho de leite, às vezes o dente permanente ele nasce aqui atrás e o dente de leite não conseguiu cair. E as crianças ficam como uma boca de tubarão, eu brinco aqui no consultório, com 2 linhas assim de dente. E às vezes, nesses casos, a gente precisa fazer a extração aqui no consultório para que o dente volte a ocupar a posição normal. Quer dizer, crianças, fiquem à vontade, mexam nos seus dentinhos, mordam a maçã, sem medo de ser feliz, que tudo vai acontecer naturalmente. Para os papais, então, fica essa orientação. Não precisa ter medo no escovar, é o mesmo ritmo, o mesmo E pelo movimento. contrário, quanto mais a gente consegue deixar essa região da gengiva mais limpa, menor vai ser o sangramento quando o dentinho vier a cair. Tem muitas crianças, principalmente as gurias, que tem muito medo, assim, dessa questão do dente cair. Como é que vai perder uma parte da minha boca, eu não vou sentir dor? Então elas ficam com tanto receio que elas não deixam a gente encostar. E acaba acumulando bastante sujeira ali, a gente fica com um biofilme ali, bacteriano bem espesso, e aí só da gente encostar assim com a escova já começa a sangrar, elas ficam assustadas. Então a nossa orientação é escovar, passar o fio, fazer todas as práticas de higiene que a gente estaria acostumado mesmo com o dentinho mole. Se cair durante a escovação, ótimo. Se cair durante o lanche, ótimo. Não tem problema. Tem crianças que perdem o dente, inclusive durante o sono, acordam assim frustradíssima, não encontram, engolem o dente. Mas não tem problema, a gente manda carta pra fada, né? A fada vem igual. Então acho que a dica é realmente tentar agir da forma mais natural possível. Ai, que bom. Isso também me tranquiliza como mãe, né? Saber que os cuidados são os mesmos e que a gente não precisa ter medo nesse movimento. Porque às vezes dá um certo... E às vezes eles ficam penduradinhos assim por uma pontinha. Por um fio. Muitas vezes as crianças vão precisar da ajuda dos pais nesse momento. Que seja do papai, não da mamãe. E vale a pena a gente ajudar. Não vai doer, vai ter um pouquinho de sangramento. E a nossa, quando termina ali o sangramento, a gente sempre diz assim, vamos tentar tomar uma coisa geladinha e gostosa. Porque quanto mais a gente engolir, melhor. Vamos tomar um sorvete, fica tudo sorvete certo. É excelente. Porque às vezes as crianças ficam angustiadas e ficam cuspindo. E quanto mais a gente cospe, a gente não deixa o sanguinho parar ali pra formar o coágulo e parar o sangramento. Então é melhor a gente tomar uma coisa gelada do que ficar cuspindo. Mas há um sangramento sem dor. É Sem só dor. a questão mesmo da ruptura que tem na gengiva. A partezinha final ali que a gente ainda tem do dente preso à mucosa já não tem mais nenhuma terminação assim nervosa que vá trazer alguma sensibilidade. Então é realmente um susto. Assim, tem crianças que conseguem resolver isso sozinha, ou que eu vejo no consultório que os guris são mais corajosos pra isso, adoram, ficam mexendo e arrancam e tal. E as gurias às vezes precisam um pouquinho mais de ajuda. Tem casos que a gente até marca aqui no consultório, daí eu coloco uma pomada anestésica pra ajudar, principalmente nos primeiros, que os pais ainda também não têm essa segurança de ajudar a tirar, mas a gente tenta fazer a extração assim como uma última alternativa, o mais legal é que a gente possa curtir isso de uma maneira natural. E curtir a porteirinha também, assim, tirar muita foto da porteirinha, aproveitar aquele momento. Que é um momento único, né? Uma pergunta para os papais ansiosos. O tempo médio, sei que varia muito de criança para criança, mas depois que cai o primeiro dentinho, né, qual a diferença de tempo tanto da arcada superior como da inferior para surgir um novo dente? Normalmente os dentes inferiores, eu brinco aqui no consultório que nós precisamos fazer a foto da porteirinha bem rápido, porque é assim, a questão de semanas, a gente já tem o dente permanente já nascendo na região. Se a gente for pensar que a mandíbula, que é o osso aqui de baixo, o queixo, ela é pequenininha, ela é estreitinha, então o dente permanente, quando ele terminou de se formar, ele já está quase aparecendo. Essa porteirinha aqui costuma durar pouquinho, então, um mês no máximo, e a gente já tem a presença do dente permanente. Na arcada superior isso costuma ser um pouquinho mais demorado, porque o osso superior é todo o osso do crânio, então o dente permanente ele se forma próximo, assim,
assim nessa região do nariz, ele tem uma viagem dentro do osso para fazer maior do que o inferior. Então se a porteira do dente superior durar mais, e às vezes ela fica meses, o incisivo lateral fica bastante tempo a porteirinha aberta, a gente não precisa se preocupar. A ansiedade normalmente é mais dos pais até do que das crianças, e é assim mesmo. Ele demora para conquistar o espaço dele, ele vem descendo devagarinho, mas a tendência é que ele, assim, em, sei lá, um ano, de repente, um que espera bastante, incisivo lateral que pode demorar bastante, mas eles vêm. E normalmente tem assim marcado aqui, tipo, o primeiro dentinho é no superior ou no inferior? Ou Normalmente não há regra? A maior parte das crianças que não tiveram assim nenhum traumatismo, nada diferente, é só o desenvolvimento normal da dentição. O mais normal é que a gente tenha os incisivos centrais inferiores trocando primeiro. A gente costuma trocar inclusive os 4 incisivos, os centrais e os laterais inferiores, para depois trocar os superiores. E esse é o momento que os pais têm que ficar muito espertos, assim, muito cuidadosos no momento da escovação. Porque é uma criança de mais ou menos 6 anos, que já quer muita independência e já acha que consegue escovar sozinha. E o que acontece? Quando a gente começa a trocar incisivos aqui na frente, lá atrás, o molar, aquele dente que eu disse que a gente não tem na dentição permanente, ele vai nascer bem no fundão e ele vem direto. Vamos ver se a gente consegue ver nesse esquema aqui. Aqui terminam os dentes de leite. Perto dos 6 aninhos, aqui atrás, nasce o primeiro molar permanente. Então é um dente que muitas vezes fica escondido, ele já é um dente permanente que precisa de todo cuidado e ele tem um acesso difícil na escovação. Então quando a gente começa a ter dentinho mole ali na frente, a gente precisa, quando for ajudar os filhos a escovar o dente, ver se não tem uma novidade bem grande lá atrás e ajudar esse dente a ficar bem limpo, porque é o dente que vai assim, ó, ser responsável por mastigar tudo que essa criança vai comer, até ser bem vovozinha. Essa questão da independência é muito importante a gente destacar, porque eu tô com dois momentos diferentes lá em casa. A Martina, que já adora a escovação, que tem quase 2 anos, e a Val, que já se acha assim uma expert em higiene, passa o fio dental, ela gosta de escovar sozinha, mas o que a gente adotou? De manhã e ao meio-dia ela escova mais livre, né, sem tanta supervisão, mas à noite é aquela coisa, vamos deitar aqui, passar o fio dental e fazer uma higiene mais completa, né? Com essa supervisão do adulto, que acho que é importante, né, Patrícia? É bem por aí. Muitas vezes a gente enxerga aqui no consultório crianças que tiveram todos os dentinhos de leite super saudáveis e aí vão começar a ter uma lesãozinha inicial de cárie justamente no primeiro molar permanente, porque ela não sabia que ele tinha erupcionado. É uma região super difícil de acessar. A gente tem uma técnica específica que a gente mostra para os pais, a gente entra com a escova de ladinho, assim. Então, eu acho que a gente tem um momento do dia, esse da noite principalmente, na escovação que a gente costuma caprichar mais, que tem um adulto ajudando ela até. A gente pode deixar a Val fazer sozinha, mas depois a gente faz um capricho pra gente ajudá-la. Exatamente, que aí tu exercita 2 bons exemplos, né? Da higiene e da independência, que também não dá pra deixar, não, deixa que eu faço porque tu não sabe, né? Tem que ter todo um jogo. Não, tu já fez, mas a mamãe vai dar aquela supervisionada. Eu sempre uso o dentinho, que tu mostra o dentinho da cárie, tipo, a gente não pode ficar com o dentinho triste. É, isso aí. Então isso lá em casa sempre funciona bem. Uma pergunta importante, no caso de um trauma, uma queda, levou um tombo feio, machucou, bateu o dentinho nesse período, isso gera uma preocupação? Como é que os pais devem agir para ajudar o filhote nesse período? Sempre que a gente tem uma criança pequena que bate o dente, a nossa preocupação, apesar dela ter só dentinho de leite na boca, a nossa preocupação maior é na preservação da saúde do dente permanente. Porque o dentinho de leite ali, numa criança que tá assim, antes de começar essa fase de trocas, né, antes dos 5 anos, ela tem uma raiz e essa raiz tem um contato super próximo com o germe do dente permanente. Então, dependendo da batida, se o dentinho entra lá pra dentro, por exemplo, às vezes a gente tem uma batidinha super comum em criança, a gente chama de intrusão, elas caem com a boquinha assim e o dentinho ele é enterrado lá dentro da gengiva. Muitas vezes a forma como esse dentinho entra, ele pode entrar em contato com esse permanente e aí ele pode prejudicar bastante um dente que vai ser tão importante no sorriso dessa criança. Então, a principal assim, dica que eu posso dar para os pais é, diante de um traumatismo, tentar entrar em contato com um odontopediatra, seja por telefone, tira uma foto, envia, para que um especialista possa dizer
se a gente precisa de um atendimento naquele momento, se a gente precisa radiografar, ou se não, tá tudo bem, foi só uma fratura. A Val teve uma fraturinha, né? Uma fraturinha em esmalte. E assim, o dente ele é formado por 3 tecidos, basicamente, né? E o da Val foi bem isso, o tecido mais superficial que o esmalte sofreu uma lasquinha. Isso é tranquilo, não precisa de um atendimento naquele momento. Mas pra gente ter certeza disso, é sempre bom ter o contato do seu odontopediatra, poder fazer essa ligação nesse momento. Isso é muito importante, porque a gente sempre fica com essa preocupação de um dano maior, né, no processo ali da chegada de um novo dente. E eu lembro que nessa situação da Val, ela bateu numa bancada como essa aqui. Ela estava apoiada num banquinho e bateu o dente e eu vi os pedacinhos, assim, as lasquinhas de dente no ar. Me deu uma aflição, mas que bom que foi só assim uma coisa superficial. Esse é o tipo de traumatismo mais tranquilo e tem uma chance assim, baixíssima de causar alguma repercussão permanente. Mas tem traumas que a gente tem uma fratura mais séria que pode trazer dor, e aí se a gente tem uma fratura que expõe a parte viva do dente, enfim, isso é super dolorido, então precisa de atendimento naquele momento. Enfim, a minha orientação é sempre tentar buscar uma ajuda, porque quando eu tava conversando com a Fê, eu disse, será que eu mostro o que fazer? Tem uma gama tão grande de tipos de traumatismo que é difícil a gente saber como orientar assim de uma forma mais geral. A orientação principal é buscar uma ajuda de um especialista. Sempre, muito importante, né, gente, em qualquer circunstância, sempre se amparar na informação, né, na orientação de um profissional. Isso é fundamental, ainda mais quando se trata dos nossos filhos, né, então todo cuidado é pouco, então é sempre importante ouvir um odontopediatra, consultar regularmente para manter os dentes saudáveis, manter um sorriso lindo. E é isso, eu lembro que nessa situação da Val, ela disse, eu preocupada com o trauma, e ela, mãe, bem que meu dente podia cair, né? Ela tá tão enlouquecida com essa história da chegada da fada do dente. Mas isso é muito legal, e eu acho que a gente tem que tentar curtir muito esse momento e fazer valer a visita da fada, e ela ter isso como uma conquista e não assim... uma perda. Exatamente, achar que não vai estar tão linda porque tá com um dentinho faltando, pelo contrário, vamos curtir esse momento. Vamos empoderar as crianças, porque elas não vão ficar menos bonitas porque estão sem o dente, é uma fase nova e que realmente é como a doutora Patrícia falou, tem que ser comemorada, porque ela tem data para começar e data para terminar. E os nossos filhos merecem receber esse amparo emocional também, né? De que a gente está curtindo e que elas continuam sendo bonitas e podem continuar sorrindo, mesmo sem alguns dentinhos na boca. É isso aí, eu comemoro. Quando eu vejo qualquer assim, propaganda aqui sei lá, de brinquedo, de roupa, de qualquer coisa que é de uma criança dessa idade, mostra uma criança que tá banguelinha, eu acho muito legal, porque parece que elas só são bonitas se elas estão com os dentes perfeitos, e não é nada disso, faz parte, é uma fase, é saudável, tem mais que ser curtido. É verdade, gente. Gente, foi uma delícia essa conversa, Patrícia. Muito obrigada por ter nos recebido. Eu que agradeço. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês também, mamães, papais, pitocos que estão aí esperando a queda dos dentinhos. Ficaram com alguma dúvida, não esqueçam de comentar aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Mamãe Inspira. Quem ainda não me segue nas redes sociais, segue, os links estão aqui, e sigam também a doutora Patrícia Blaia Luz, que tem um trabalho lindo com crianças, e vocês podem consultar o perfil dela no Instagram também. Tá bom, gente? Um beijo, obrigada, Paty. Imagina, um beijo, e a gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.